Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Vou começar aqui hoje então uma aulinha aqui, uma estratégia 1, 2, 3 de compra, estratégia que eu aprendi aí com o Stormer, tá? Entrem no canal dele lá, Stormer Oficial. Mostrar para vocês aí uma estratégia de swing trade, tá? Mas pode ser usada para o day trade, tá? Pode ser usada em qualquer tempo gráfico. Vou mostrar aqui para vocês no diário, fica mais fácil, tá? Tem dado ótimos resultados, busca sempre alvos maiores do que os nossos stop, então isso faz com que o nosso payoff fique positivo. Então vou mostrar para vocês, o nome da estratégia é 1, 2, 3 de compra. Tá? O que seria o 1, 2, 3 de compra? 1, 2, 3 de compra nada mais é do que quando ele forma este tipo de movimento. Tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Quando ele faz... Quando ele faz um candle vermelho, tá? Que na verdade não precisa ser vermelho, pode ser qualquer tipo de... Pode ser um candle verde, tá? Depois eu vou mostrar para vocês para ficar mais fácil. Como aqui a tela está escura, né? Deixa eu botar o verde que fica melhor. Então, formou um candle assim, depois ele veio cair um pouquinho mais, e depois ele forma um outro candle positivo, tá? Indo para cima com a mínima menor, com a mínima maior do que essa mínima. Tá? O que seria 1, 2, 3 de compra? Toda vez que ele forma um fundo seria toda vez que a mínima do candle do meio ela é menor do que essa mínima do candle anterior, e ela também é menor do que a mínima do próximo candle. Ou seja, toda vez que ele forma isso, ele é chamado então de fundo, tá? E toda vez que ele tem esse fundo, nós vamos ter a estratégia do 1, 2, 3 de compra. A estratégia 1, 2, 3 de compra, ela funciona da seguinte maneira. Quando ele forma esse movimento, que seria um fundo, tá? Nós podemos ver aqui, por exemplo, ó, ele formou esse movimento, tá? Então essa mínima é menor do que essa mínima, e essa mínima é menor do que a próxima mínima, né? Então a mínima deste candle é menor do que a anterior, do candle anterior, e a mínima deste candle é menor do que a mínima do próximo candle também. Tá? Então quando ele forma esse movimento, nós vamos botar então uma ordem de stop aqui embaixo, tá? A nossa entrada vai ser sempre acima, um tick acima do terceiro candle, tá? Então a nossa mínima ficaria um tick acima deste candle. Tá? Esse então seria o nosso tamanho de stop, e nós projetaríamos, tá, o tamanho todo do movimento. Então, como esse candle é menor, é o maior, nós iríamos pegar então o fundo que nós temos, né, nós íamos pegar a projeção de Fibonacci, tá? Deixa eu tirar aqui, nós iríamos pegar a projeção de Fibonacci, e nós iríamos pegar do fundo que nós temos. Então, por exemplo, nesse caso, esse é o fundo que nós temos, nós pegaríamos ele e projetaríamos até o movimento todo, tá? Mais alto do movimento, e a entrada seria aqui embaixo, tá? Ele teria então andado, chegou a andar lá no 200% do movimento, tá? Então, o fundo que nós temos é esse, então esse fundo aqui, ó, esse candle, a mínima é menor do que a do candle anterior, e é menor também do que a do próximo candle, formou um fundo, nós entramos acima deste candle, tá? E nós projetamos o movimento todo, ou seja, os 3 candles, tá? Nós temos que projetar. Então, esse fundo que formou até lá em cima, onde foi o movimento todo, projetando acima da nossa entrada, que é aqui em cima, ele teria andado lá 200% desse movimento. Ok? Então, esse seria o movimento aí do 1, 2, 3 de compra, tá? Essa seria a entrada. Mostrar para vocês toda vez que teve. Tá? Então, a gente pode ver que aqui teve uma vez e ela deu entrada. Tá? Vou mostrar para vocês, então, quando que teve mais. Aqui teve mais 1, 2, 3 de compra. Tá? Então, ó, aqui teve mais 1, 2, 3 de compra. Toda vez que ele forma isso, ele tem 1, 2, 3 de compra. Aqui teve 1, 2, 3 de compra. Aqui assim teve 1, 2, 3 de compra. Aqui teve 1, 2, 3 de compra. Esse aqui eu já mostrei. Aqui teve mais 1, 2, 3 de compra. Aqui teve outro 1, 2, 3 de compra. Tá? A gente só tem que cuidar porque aqui teve um gap, está muito grande, então tem que cuidar também na hora de entrar. Mas aqui teve um outro 1, 2, 3 de compra. Aqui 1, 2, 3 de compra. 1, 2, 3 de compra. Aqui também. Aqui também. Tá? Então, toda vez que o candle, esse candle, né? O candle, vamos para o dia de hoje, por exemplo. Tá? Ó, o dia de hoje, ele está formando um candle maior do que o candle anterior. Tá? A mínima é maior do que a mínima anterior. Então, isso aqui já não entra na discussão, porque ele não está formando 1, 2, 3 de compra, né? Amanhã também a mínima não vai ser. Ó, essa mínima aqui desse candle anterior,
ela foi em 54,34 e essa mínima aqui foi em 54,33, então já não é 1, 2, 3 de compra, tá? Porque aqui ele tá, a mínima é maior do que essa daqui, e aqui também a mínima está maior, tá? Então não formou. Ela é quando a mínima vem e forma abaixo. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3 de compra, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3 de compra, tá? Deixa eu tirar esses estudos. Ok. Aqui nós temos 1, 2, 3 de compra, né? Ó, quando nós fizemos aqui, ó, a mínima do candle verde foi no 64,96, a mínima do candle vermelho foi no 63,26 e a mínima desse candle aqui, do próximo candle, foi no 63,33, ou seja, formou 1, 2, 3 de compra. O que nós faríamos nesse caso? Nesse caso, nós iríamos pegar a projeção de Fibonacci, nós iríamos pegar do fundo que ele formou até a máxima aqui do movimento, íamos trazer para baixo, então na nossa entrada, o gatilho de entrada é um tique acima do terceiro candle, tá? Então aqui em cima, e ele teria andado ali 100% aí do movimento, ok? Então essa é a entrada do 1, 2, 3 de compra. Eu espero que vocês tenham entendido a entrada. Se não tiver entendido a entrada, pode deixar aí nos comentários que a gente rever, tá? Entra lá no nosso grupo também, para que a gente tire as dúvidas de vocês, tá? Mas a entrada é basicamente essa. Formou um candle, a mínima menor do que a anterior e a mínima do candle é menor do que a do próximo candle, ele forma esse fundo, isso aqui então é chamado de fundo, e ele também, a gente vai projetar então todo o movimento e vai levar ele procurando lá 160% do movimento, 200% do movimento, tá? Daí isso vai de cada um, quem só busca 100% do movimento, mas daí está buscando 1 para 1, tá? Eu sempre busco 160% do movimento, ou até em alguns casos 200% do movimento, tá? Isso tem que fazer testes, tá? Então vai para trás no gráfico, faça testes, tá? E outra maneira de operar, tá? Que seria bom também, eu opero, tá? Eu sempre opero então com com essas linhas no gráfico, tá? Essas duas médias, a média de 8, desculpa, essa média de 8 e a média de 80, tá? Então, quando a média de 8 está para cima da média de 80, é o que nós chamamos do Éden dos trades, ou seja, a tendência está de alta, o gráfico está indo para cima, principalmente quando ela começa a se separar, ficar longe, tá? Ficar distante. Então, quando a média de 8 está para cima da média de 80, nós vamos procurar sempre por compras e procurar pelo 1, 2, 3 de compra, tá? Então, aqui, por exemplo, no caso, ele formou 1, 2, 3 de compra, tá? A gente até pode ver que ele formou aqui, ó. Teve aqui, ó, 1, 2, 3 de compra, tá? Então, esse candle amarelo, tá? A mínima dele é maior do que a mínima do candle verde e a mínima do candle vermelho é maior do que a mínima do candle verde, ou seja, formou um fundo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui nossa projeção de Fibonacci, vamos traçar o fundo que ele formou até a máxima do movimento e vamos trazer aqui para baixo no nosso gatilho. Aqui eu posso tirar também, fica mais fácil. Aqui, ó, aqui ele chegou a andar 100%, depois acabou voltando um pouquinho, tá? Deixa eu até pegar aqui, traçar onde é o nosso stop. O nosso stop, então, ele está aqui embaixo, a nossa entrada foi aqui em cima, tá? Acima do candle vermelho. Então, nós temos esse movimento aqui, esse tamanho aqui de stop, e nós vamos procurar aqui 200%. Tá? Ele chegou a andar lá até 100% rápido, depois voltou um pouquinho, tá? E depois foi andando mais devagar, até que chegou lá nos 200%. Tá? Então, vou mostrar para vocês agora quanto que nós temos. O nosso stop aqui foi de 9% nesse caso, tá? Mas o nosso ganho aqui foi de, até os 200% lá, nosso ganho foi de 17%, 18%. Ou seja, nosso stop era de 10%, mas nós tivemos um ganho aí de 19%, tá? 18%. Então, é isso que nós temos que procurar, tá? Esse é o gráfico diário, pode funcionar também em outros tempos gráficos. Vamos para o gráfico de 15 minutos. Tá? A gente vai procurar, então, sempre por candles que tenham formado 1, 2, 3 de compra. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho para trás. Aqui, ó, aqui ele formou 1, 2, 3 de compra, teríamos projetado. Vou pegar aqui a projeção de Fibonacci, projetar aqui, trazer para a nossa entrada. Teria dado ali num dia só, né? No máximo em 2 dias ele teria dado então gain. Vamos um pouquinho mais lá para frente, para trás, para ver outros 1, 2, 3 de compra. Vamos tentar sempre procurar quando a média
de 8 estiver para cima da média móvel de 80, que isso nos dá chance maior, probabilidade maior aí de ter um resultado positivo na operação. Tá? Então aqui, ó, aqui ele formou outro 1, 2, 3 de compra. Tá? Então o nosso stop está aqui embaixo, o nossa entrada fica acima do candle amarelo. Tá? Então esse, além de ser um 2, 3 de compra, ainda formou um inside bar, ou seja, são duas estratégias dentro de uma, né? Mas então aqui ficaria o nosso stop, nossa entrada acima do candle amarelo. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a projeção de Fibonacci e traçar do fundo que ele formou até a máxima do movimento e trazer para a nossa entrada, aqui nos 69,24 seria a nossa entrada, né? E ele foi lá e deu ali para a gente 200% aí do movimento. Tá? Isso em 18 horas. Não chegou nem a dar nem a ser no próximo dia, né? Em 18 horas, quer dizer, aqui foi no próximo dia, mas não chegou a dar um dia completo, né? Então a gente entrou aqui nesse movimento. O nosso stop aqui, então, no caso, estava de 0,50% e o nosso ganho aqui foi de 1,5%. Então, claro que no intradiário, né, nos 15 minutos aqui, o nosso stop e o nosso ganho vai ser menor, é óbvio, tá? Porque nós estamos trabalhando no gráfico diário, então nós vamos procurar por alvos também menores, tá? Mas como eu mostrei para vocês, ele funciona no gráfico de 15 minutos, funciona no gráfico diário, funciona no gráfico de 10 minutos, quem quiser usar o gráfico de 2 minutos, claro que daí num gráfico menor, quanto menor o gráfico, a chance de tomar mais stops é maior, mas o que importa aqui é que nós sempre vamos buscar 200% ou 160% e o nosso stop vai estar só em 100% do movimento. Tá? Então nós vamos estar sempre buscando 1,5, né, ou duas vezes o movimento para ter um stop só de 1. Tá? Então o nosso stop é de 1 e o nosso ganho vai ser de 1,5, 2. Aí isso faz com que o nosso payoff seja sempre positivo. Aqui, ó, aqui ele chegou a dar 1, 2, 3 de compra, tá? Mas aqui nesse caso ele deu 1, 2, 3 de compra, mas aqui, ó, a média de 8 está para baixo da média de 80. Eu não entro nessa operação, ele teria dado gain, tá? Mas eu não entro nessa operação. Quando que eu entraria aqui? Vamos ver onde que ele forma 1, 2, 3 de compra. Aqui, ó, batendo na média, tá? Batendo na média, ele até formou 1, 2, 3 de compra, teria entrado, tá? Aqui teria dado stop, é bom a gente mostrar também quando dá stop, para mostrar que a estratégia não é 100%, tá? Aqui ele vem, ó, ele bate na média, deixa esse candle e depois ele deixa o candle aqui, ó, a mínima desse é maior do que a mínima do candle do meio, e a mínima do candle anterior também é maior do que a mínima do candle do meio. Tá? Então, a nossa stop estaria aqui embaixo, a nossa entrada seria aqui para cima, né? Ele chegou a entrar, né? Chegou a dar o gatilho lá da entrada, mas acabou voltando e pegando o nosso stop aqui assim. Tá? Então, é bom mostrar também que a estratégia dá stop. Certo? Então, vamos voltar um pouquinho mais para procurar agora outras entradas. Tá? Ó. Como eu sempre digo, ó, quando a média de 8 está para cima da média de 80, é o Eden dos traders, então a estratégia tende a funcionar com muito mais facilidade. Ó, mais um fundo aqui que teria dado gain, outro fundo aqui que teria dado gain também, chegou a andar para cima. Vamos ver aqui onde tem mais. Aqui, ó, ele forma outro fundo que também teria dado gain. Tá? Então, quando a média de 8 está para cima da média de 80 e ela começa a se distanciar da média de 80, é o Eden dos traders. Tá? Pode entrar que provavelmente a estratégia vai dar certo. Certo? Então era isso, pessoal. Essa é a estratégia. Procurar fundos. Toda vez que um candle forma uma mínima menor do que a do candle anterior, e menor do que a do próximo candle, forma um fundo. Se estiver no Eden dos traders, né, média de 80 para baixo da média de 8, tá? Como nesse caso aqui, a gente vai procurar então por isso. Então formou, ó, um candle aqui, uma mínima menor do que a do candle anterior, mínima menor do que a do candle do que a do próximo candle, tá? A gente vai procurar por entradas ficando acima da máxima do terceiro candle, tá? Então, vamos desenhar aqui que fica mais fácil, né? Vamos procurar então, cadê? Aqui. Vamos procurar sempre então por esse tipo de movimento, tá? Não vão na cor, tá? Pode ser vermelho, pode ser verde, tanto faz, pode ser positivo, pode ser negativo, tanto faz a cor do candle, tá? O que importa para a gente é que ele forme esse movimento, ou seja, a mínima do candle do meio seja menor do que a do candle anterior e menor do que a do próximo candle,
A nossa entrada vai estar sempre, então, o nosso gatilho vai ser sempre um tick acima do terceiro candle e o nosso stop vai ficar sempre um tick abaixo do fundo que ele formou. Tá? A nossa projeção vai ser sempre, então, o total do candle, do movimento. Tá? Então, se a máxima foi aqui e o fundo foi aqui, nós vamos projetar esse movimento todo. Se a máxima aqui tivesse sido nesse candle, se a máxima tivesse sido assim, tá? Então se esse candle tivesse a máxima maior, então nossa projeção seria do fundo até esse candle, com a nossa entrada aqui em cima, projetar então esse tamanho de movimento, tá? Sempre o movimento completo, tem que ser os 3 candles juntos, é que formam um movimento, certo? Então nosso stop fica sempre abaixo, o nosso gatilho fica sempre acima, e outra coisa, a entrada ela sempre tem que ser no dia seguinte, tá? Então ele formou um fundo, formou 1, 2, 3 de compra, a entrada tem que ser sempre quando forma no dia seguinte, tá? Então no quarto dia, a gente botou o nosso gatilho um tick acima aqui do terceiro candle, a entrada tem que ser no quarto dia, tá? Não pode ser depois, no quinto, no sexto, no sétimo dia, não. Tem que ser sempre no dia seguinte que formou 1, 2, 3 de compra, tá? Se nesse dia aqui, deixa eu apagar, se nesse dia aqui, cadê a borracha aqui? Se nesse dia ele não tivesse formado esse candle, ele tivesse sido formado um candle aqui para baixo, tá? Até assim, ou aqui assim, nós não entramos, tá? E depois ele passa e pega, nós não entramos, tá? Isso aqui já não importa pra gente, ele tem que ser nesse candle a entrada, tá? Não importa se foi 2 dias depois, 3 dias depois, não. Tem que ser sempre no próximo dia que formou 1, 2, 3 de compra. Então, nós precisamos de 3 dias para formar 1, 2, 3, né? O primeiro dia ele vai formar esse candle, o segundo dia vai formar o fundo menor do que o fundo anterior, né? A mínima menor que a mínima anterior, e daí nós precisamos do terceiro dia para formar, então, a mínima do terceiro dia tem que ser maior do que a do candle anterior, né? Daí ele vai formar esse fundo e a nossa entrada, então, tem que ser no quarto candle, tá? Ele tem que vir e pegar a entrada aqui nesse dia, tá? No quarto dia ele tem que fazer a entrada, certo? Esse é 1, 2, 3 de compra, sempre procurando por compras, né? E sempre procurando, então, em regiões de tendência de alta, ficaria melhor aí para a gente fazer essas entradas, tá certo? Se tiver alguma dúvida, manda aí para a gente, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, acho que é de fácil compreensão, pode ser operado em qualquer tempo gráfico, tá? Em 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, gráfico diário, gráfico semanal, vocês que sabem. Claro que quanto maior o gráfico, maior vai ser o alvo, tá? Então o stop também, tá? Então vai sempre buscar por mais porcento da operação. Pode ser usado nas ações, pode ser usado no índice, pode ser usado no dólar, tá? O ativo também que vocês quiserem, só que sempre procurando com a estratégia funcionando corretamente. Façam testes, tá? Façam testes aí na plataforma de vocês, sempre procurando por tendências, que daí ela funciona com mais facilidade, tá? Média móvel de 8 acima da média móvel de 80, tá? Para a estratégia funcionar e ter uma probabilidade maior de ganho, tá certo? Façam testes, né, para ver se vocês preferem usar 200% do movimento, né, 160% do movimento, ou só 100% do movimento. Façam testes, vejam o que se enquadra aí melhor para vocês, ok? Era isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou manda lá no grupo que a gente responde. Certo, pessoal? Um abraço a todos.